revelado. O incrível estrondoso descobrido na cozinha, transformando o desprezo em poder. A cozinha de Benedita era testemunha de sua história. As panelas, com suas marcas de tempo e de amor, pareciam murmurar segredos a cada receita preparada. Mas, por trás da fumaça de temperos e do cheiro de pão quentinho, havia uma mulher que sempre se colocou em segundo plano, ofuscada pelas conquistas do marido. O empresário que antes era exaltado na cidade, agora se via atolado em dívidas, e a receita de alegria tornou-se uma mistura amarga de incertezas. Com a falência da empresa, Benedita experimentou o desprezo da sociedade e a desvalorização de sua própria essência. Foi em um desses dias em que o mundo parecia desabar que uma luz brilhou em meio à escuridão. Benedita decidiu transformar sua dor em força. Com um coração pulsando de determinação, começou a oferecer pequenas refeições em sua casa. As receitas de herança da avó tornaram-se suas aliadas. Isso mesmo, o modo como preparava o bolo de cenoura trouxe à mente memórias do passado, com sua avó sorrindo e dizendo que a cozinha é um lugar de cura. Com o passar das semanas, sua culinária caseira atraiu a vizinhança. Os amigos de outrora, aqueles que a ignoraram por anos, começaram a fazer fila na porta de sua casa. O cheiro do doce de leite começava a permear pelo ar, e rostos conhecidos, muitos deles antes indiferentes, agora se iluminavam diante de suas criações. Cada prato servia como um lembrete de quem Benedita realmente era. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com o crescimento de sua popularidade, Benedita ficou diante de um dilema. Uma receita secreta, guardada a 7 chaves pela avó, havia ressurgido em sua memória. Prometia ser a chave para uma nova realidade, mas o peso da desconfiança dos que a julgavam pairava como uma sombra. O festival gastronômico que se aproximava poderia ser sua chance de renascimento e também um combate às vozes que a desacreditavam. Enquanto preparava suas panelas, suas mãos tremiam ao lembrá-la dos olhares críticos, da história de subserviência que vivenciou. A mistura de sentimentos a inundou: paixão, expectativa, medo. Ser além da esposa do empresário, ser a chefe que sempre esteve ali, grudada nas paredes da cozinha. Com o dia do festival se aproximando, cada gesto parecia um passo em direção ao céu ou ao abismo. E, em um momento tumultuado de emoções, Benedita olhou pela janela e viu a luz do sol refletindo sobre os rostos anônimos, que agora passavam com um sorriso. Ser reconhecida era mais do que uma vitória. Era uma possibilidade de reescrever sua história e, finalmente, fazer da cozinha seu verdadeiro lar. Mas o que acontecerá quando a verdade sobre sua receita secreta vier à tona? A resposta pode moldar não apenas a sua carreira, mas sua identidade e a relação com sua família. Um novo capítulo estava prestes a começar, e a história de Benedita poderia ser a mais linda já contada. A luz do dia entrava pela janela da cozinha e, no calor do momento, Benedita sentiu o coração acelerar. Ela havia decidido. A receita secreta da avó seria seu trunfo no festival. Era uma decisão impulsiva, mas suas mãos, com a confiança que havia encontrado ao longo das últimas semanas, sabiam o que fazer. Cada ingrediente que escolhia parecia pulsar como parte de sua própria história. Os preparativos se intensificaram. Benedita retirou a caixa que guardava a receita antiga, coberta de poeira e lembranças. O papel amarelado a fez sorrir ao recordar a voz de sua avó, como uma música suave invadindo sua mente. As instruções escritas à mão eram mais do que uma receita. Eram carinhos, amores que se entrelaçavam nas camadas do doce. Enquanto cortava os ingredientes, uma onda de nostalgia a tomou.
As tardes passadas na cozinha da avó, cheia de risadas e um cheirinho de bolo assando. Mas havia também a dor da opressão que a acompanhou por tanto tempo. A sensação de estar presa, de não merecer a felicidade que agora a envolvia. De repente tudo parecia mais claro. O festival não seria apenas um palco para apresentar suas habilidades, mas um grito de liberdade, um convite ao mundo para descobrir quem Benedita realmente era. No dia do festival, seu coração batia forte. A praça estava repleta de pessoas, a música ecoava pelo ar, e os cheiros dos pratos preparados por outros chefes misturavam-se em uma sinfonia vibrante. Benedita posicionou sua barraca, nervosa, mas determinada. Olhou para o painel de madeira que havia decorado com flores e fotos de sua família, um sinal de sua história e de suas raízes. Quando deu a primeira colherada do seu doce, o mundo pareceu parar. As pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo aroma que se espalhava como um abraço acolhedor pelo ar fresco. Os primeiros clientes vieram. Ela serviu com um sorriso, suas mãos a tremerem de emoção. As reações não tardaram a chegar. Olhos se arregalaram, sorrisos se alargaram, e por um instante, todas as dúvidas foram dissipadas. Benedita estava, finalmente, no centro das atenções. Mas não era apenas a alegria que dominava o ambiente. Amigos se aproximaram, incluindo aqueles que uma vez a ignoraram. E ali, ao trocar olhares, o passado ganhava vida. Os mesmos olhos que a olharam com desprezo agora brilhavam com admiração. "Você realmente fez isso?" disse uma voz familiar. O alvoroço da praça foi como um eco na mente de Benedita, lembrando-a de que seus sonhos estavam finalmente se materializando. Contudo, no fundo de sua alma, uma sombra de insegurança ainda pairava. E se não desse certo? As horas passaram rapidamente, e quando o sol começou a se pôr, bênçãos e dúvidas conflitavam dentro dela. A fila não parava de crescer, e as vendas estavam melhores do que jamais poderia imaginar. Mas à medida que servia, Benedita sentiu uma pressão crescente. O nome de sua avó, sua receita secreta, poderia ser a fonte de novos problemas. Justo no clímax daquele dia glorioso, Benedita recebeu uma visita inesperada. Uma figura conhecida se aproximou. Seu coração disparou. Era um antigo rival, alguém que sempre se opôs às suas ideias e sonhos. O sorriso que ele exibia não era amigável. Com um brilho maligno nos olhos, ele disse: "Então finalmente você decidiu se mostrar. Espero que esteja pronta para a verdade." O que ele poderia querer dizer? Benedita sentiu gelar a espinha. O festival, que deveria ser seu resgate, poderia se transformar em um campo de batalha. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo e, com um apertar no peito, ela percebeu que o verdadeiro desafio momentos à frente poderia ser ainda maior do que imaginara. Benedita congelou por um instante, incapaz de desviar o olhar daquele sorriso astuto. O coração acelerado parecia pulsar com uma batida desordenada, como se quisesse escapar do seu peito. Ela respirou fundo, tentando reunir as palavras que não saíam. "Do que você está falando, Rafael?" disse ela, forçando-se a soar confiante. Era um nome que evocava antigas rivalidades, um eco de tempos em que as inseguranças a aprisionavam em um canto escuro de sua mente. Rafael avançou e a expressão em seu rosto era uma mistura de desprezo e curiosidade. "Aquela receita da sua avó não é só açúcar e carinho, é? Ouvi boatos. A verdade que você esconde poderia arruinar tudo isso que você está construindo." As palavras dele cortaram o ar. Benedita sentiu a adrenalina subir, mas também uma repentina onda de raiva. "Se são boatos, então mostre provas. Minha avó acreditava nas coisas simples da vida e na honestidade. Não tenho nada a esconder." Ele riu, um som que ressoava como um desafio. "Oh, mas você tem. E vou garantir que todos descubram. Você não acha que é só porque você está aqui hoje, exposta nesse festival, que é aceita. Sua história não é tão bonita quanto parece, Benedita." Neste momento, ela percebeu que não era só do seu doce que ele falava. Era sobre sua vida, sua luta contra o descrédito.
As memórias começaram a ressurgir, cada uma mais dolorosa que a outra. As vezes em que caiu e sentiu que não conseguiria levantar novamente. Mas hoje era diferente. O calor da cozinha, a receita da sua avó e as palavras de encorajamento a faziam sentir-se mais forte do que nunca. Desculpe, Rafael, mas eu não sou mais aquela Benedita que você costumava conhecer. Eu vou lutar pelo que construí. Suas palavras ecoaram na praça, capturando a atenção de alguns transeuntes que observavam a cena. A tensão era palpável. Um grupo de amigos, antes ignorados, agora se aproximava, atraídos por aquele clima explosivo. O rosto de Benedita ganhou um novo brilho. O que Rafael considerava fraqueza transformou-se em uma armadura de coragem. Ela viu os rostos conhecidos, a confiança deles fazendo-a acreditar que estava cercada por uma rede de apoio. Você quer brigar com minha história? Então venha. Vamos falar sobre o verdadeiro valor da comida, dos laços familiares e da paixão. A avó não deixou uma receita qualquer, deixou um legado, gritou com a voz embargada pela emoção. Rafael hesitou, seus olhos se estreitando ao perceber que tinha subestimado Benedita. Ela não estava apenas defendendo uma receita. Ela estava lutando por seu direito de existir plenamente, por sua identidade e por aqueles que a apoiavam. E, no silêncio que se seguiu à sua declaração, Benedita percebeu que não era mais apenas sobre ganhar o festival. Era um reconhecimento de sua força, uma conexão profunda com sua própria verdade. Mas o jogo mal havia começado. Apesar da adrenalina e do apoio ao seu redor, Benedita sabia que as palavras de Rafael ainda não haviam sido completamente reveladas. Enquanto o céu começava a escurecer e os primeiros feixes de luz da cidade acendiam-se, um novo pensamento invadiu sua mente. O que mais poderia Rafael ter guardado? O que mais ele sabia que poderia desestabilizá-la? E enquanto um frio na barriga a invadia mais uma vez, ela entendeu que a verdadeira batalha mal havia começado. Agora, ela precisava descobrir o que Rafael estava planejando. Com um aperto no peito e uma determinação renovada, Benedita se preparou para enfrentar o que estava por vir. Qual seria o próximo passo de seu rival? A dúvida a empurrava para frente. O tempo estava correndo, e sua luta pelo reconhecimento estava longe de terminar. Benedita respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos que a invadia. Sua atenção foi desviada dos olhares à sua volta para Rafael, que agora parecia ponderar suas próximas palavras. O silêncio era desconfortável, mas a pressão não a intimidava. Olhando para os amigos que se aproximavam, ela encontrou força na certeza de que não estava sozinha. Você acha que pode me intimidar com essa conversa fiada? Sua avó não era perfeita, Benedita. Todos conhecem um segredo, algo que pode mudar tudo. A provocação dele subiu de tom, atraindo mais curiosos que se aglomeravam ali. Se algum segredo existe, eu não tenho medo dele, Benedita respondeu, a voz ecoando mais firme do que se sentia. Por dentro, suas emoções estavam em conflito, mas ela não podia se deixar abalar agora. Precisava descobrir a verdade por trás das palavras de Rafael. Vou te mostrar, e você vai perceber que a sua luta é em vão. Rafael desafiou, apontando para o público crescente que começava a sussurrar sobre o que estava por vir. Ele se virou, erguendo os braços como se fosse um maestro regendo a plateia. Com um gesto dramático, ele convocou atenção, conferindo à cena um ar de espetáculo. E se esse segredo for o que está por trás do famoso bolo da sua avó? O ingrediente especial que ela nunca revelou a você? Rafael lançou uma bomba emocional que fez alguns espectadores se entreolharem, sussurrando. As palavras dele foram como um golpe, e pelo menos por um instante, Benedita sentiu sua confiança vacilar. A imagem de sua avó, com seu sorriso caloroso e mãos habilidosas, dominou sua mente. Teria ela realmente deixado algo oculto? Um pânico começou a despontar. E ela lutou contra isso, conscientizando-se de que Rafael estava tentando manipulá-la. Você está só tentando me provocar, Benedita gritou, mas agora sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que não conseguia disfarçar. As memórias de momentos a dois na cozinha começaram a fluir,
Como a avó sempre dizia que os segredos culinários não eram do acaso, mas dos sentimentos. Receitas são para serem compartilhadas, Rafael. Não deixe que suas mentiras façam você pensar que o amor possui segredo. Um murmúrio se levantou da multidão que agora assistia de maneira intrigada. Mas Rafael não se daria por satisfeito. Sua expressão era quase de diversão. Você se engana, Benedita. O amor tem seus segredos e não estou aqui para te despedaçar, mas para revelar a verdade que você tem medo de encarar. Enquanto muitos observadores estavam divididos entre apoiar Benedita ou se chocar com Rafael, algo dentro dela se reergueu. Curiosidade, medo e determinação se misturaram. Ela sempre soube que Rafael era um obstáculo, mas agora parecia que ele tinha informações que poderiam não apenas manchar seu nome, mas transformar toda a história que carregava. E que verdade é essa? Benedita indagou, os olhos fixos em Rafael. O eco de sua voz fez os murmúrios diminuírem. Rafael sorriu, como se tivesse um trunfo na manga. Uma verdade que remonta ao passado, querida. Tudo que você pensou que sabia pode estar prestes a ruir. O silêncio havia se instalado novamente, mas agora pareceu mais pesado. Benedita sentiu que um novo e desafiador capítulo estava por vir, uma reviravolta que a deixava mais alerta. Que parte de seu legado poderia estar ameaçada? Quando a noite caiu, iluminando o festival com um brilho suave, Benedita percebeu que uma decisão crucial se aproximava. Ao invés de correr, ela teria que enfrentar. O que realmente trouxe sua avó até aquele domingo de festa? Qual era a origem daquele bolo amado que agora poderia se transformar em sua maior fraqueza? Sem que houvesse um fechamento imediato, Benedita sentiu que o verdadeiro desafio não era apenas Rafael, mas o que ele poderia trazer à luz. A batalha não seria fácil, mas assim como na cozinha, cada ingrediente, cada sabor tem seu lugar. E afinal, o que ela estava disposta a fazer para proteger aquele legado que tanto amava? Benedita não conseguia mais desviar o olhar de Rafael. A multidão que a cercava parecia desaparecer, e tudo o que restava era o brilho provocador em seus olhos. Como ele podia ter tanta certeza? Era como se ele soubesse algo que ela nunca havia compreendido. E embora quisesse continuar firme, a semente da dúvida começava a germinar em seu coração. Vamos lá, Benedita. Você se atreve a descobrir a verdade? Rafael desafiou, sua voz ecoando entre os grupos de amigos e conhecidos que agora pareciam mais interessados na intriga do que na festa em si. Ela respirou fundo, sentindo o peso de cada olhar. Seus amigos tentavam encorajá-la com acenos de cabeça e sussurros de apoio, mas Rafael tinha o poder de tornar esse cenário em um espetáculo. Uma parte de Benedita queria se afastar, recuar e evitar qualquer confronto. Contudo, outra parte, uma parte que ela não sabia que existia, pulsava dentro dela, clamando por respostas. Se você tem algo a dizer, faça logo. Não sou uma criança que teme contos de fadas. A desafiante frase saiu como um sussurro firme. Rafael arqueou uma sobrancelha como se estivesse surpreendido com a ousadia que ela acabara de mostrar. E se essa história envolver mais do que apenas um ingrediente secreto? E se seu bolo estiver ligado a algo maior, algo que você nunca sonhou que poderia carregar? Era como se ele tivesse jogado uma isca poderosa, e a multidão, visivelmente intrigada, segurava a respiração. Por um momento, Benedita quase cedeu. E se o passado da sua avó estivesse cercado por mistérios? Lembrou-se do modo como a avó falava sobre receitas com um brilho nos olhos, como se cada prato trouxesse consigo uma lembrança, uma história nunca contada. Mas Rafael não teria poder sobre ela. Você acha que me conhece? O que você sabe sobre minha avó? Ela foi uma mulher forte, que sempre acreditou que a receita de um bolo era sobre amor, não segredos. A paixão a envolveu, e Benedita se sentiu viva. Em suas palavras havia uma chama que poderia incendiar o festival. A multidão começou a murmurar novamente. Olhares curiosos se encontravam em discussão. Benedita sentiu que estava a um passo de algo que, se não fosse revelado agora,
poderia assombrá-la pelo resto da vida. E por que você não vai até a fonte de suas dúvidas? Por que não consultar aqueles que trabalharam com ela? O que você tem a perder? A voz de Rafael era quase suave, e por um instante, Benedita se imaginou fazendo exatamente isso. Mas e se as respostas fossem mais dolorosas do que a incerteza? Ela percebeu que não poderia fugir. Era hora de agir. Se há mais do que um simples bolo, então preciso saber. Me leve até esses testemunhos que você menciona, Benedita disse, a determinação visível em seu olhar. Rafael sorriu, como se a tivesse atravessado com a lança de sua provocação. Então temos um acordo. Hoje você começa a sua busca pela verdade. Mas prepare-se, Benedita. Nem todos os segredos devem ser revelados. Aquelas últimas palavras ecoaram na mente de Benedita, enquanto ela deixava o desconforto da multidão para trás e se voltava para o desconhecido. A sensação de um novo capítulo se aproximava, e cada passo que dava em direção ao passado prometia um mistério desvelado. Ela não sabia se estaria pronta para o que encontraria, mas uma coisa era certa. De alguma forma, o amor que sua avó era capaz de transmitir poderia ser sua maior arma. Será que essa herança afetiva poderia realmente proteger o que ela amava? A noite ainda estava jovem, mas o calor das lanternas tailandeses lançava sombras dançantes sobre o chão, e Benedita sabia que algo grandioso a aguardava. Uma nova descoberta, uma nova verdade, e uma pergunta pairava sobre sua mente. Que segredos a história da avó de Benedita realmente esconde? Benedita seguiu Rafael enquanto a vibração da festa se transformava em murmúrios distantes, quase inaudíveis. Seu coração batia forte no peito, num ritmo que parecia impor um compasso à sua curiosidade crescente. O caminho estava iluminado por lanternas coloridas que balançavam com a brisa leve, mas a verdadeira luz estava dentro dela, uma mistura de empolgação e medo. No final da rua tem uma antiga padaria. É lá que você vai encontrar as respostas que procura, disse Rafael, apontando para uma construção de paredes desgastadas, com uma placa quase apagada que dizia Pão da Vovó. A fachada simples não parecia muito promissora, mas para Benedita, cada tijolo daquela loja era uma conexão com sua avó amada. Quem trabalha lá? Benedita perguntou, ainda insegura, enquanto sentia a ansiedade crescer. Uma mulher chamada Dona Clarice. Ela fez parte do time da sua avó e sabe mais do que imagina. Rafael respondeu, já tomando a frente, como se estivesse ciente de que esse era um momento decisivo na jornada dela. Benedita o seguia, a mente um redemoinho de pensamentos. O que seria revelado e a que custo? Ao entrarem na padaria, a atmosfera quentinha e o cheiro de pão fresco trouxeram memórias à tona. Era como se a presença da avó a envolvesse, e isso a trouxe um pouco de conforto. O lugar era simples, com mesas de madeira e fotos antigas nas paredes. Porém, algo parecia diferente. Não havia movimento. O silêncio era palpável, quase como se a loja estivesse guardando segredos. Oi, Dona Clarice? Rafael chamou, sua voz ecoando entre os objetos daquela pequena loja. Uma mulher de cabelos brancos e expressão suave apareceu de trás do balcão. Seus olhos eram cheios de histórias, e Benedita imediatamente sentiu uma conexão, um laço invisível que parecia unir as gerações. Oi, querido, o que traz você aqui? E quem é essa moça? Dona Clarice perguntou, sorrindo educadamente. Sou Benedita, neta da sua antiga colega, Dona Maria. Rafael me trouxe aqui porque... Ela hesitou, a coragem vacilando um pouco. Porque eu preciso entender o que há de especial nas receitas dela. Dona Clarice a observou com atenção, e Benedita percebeu uma mudança súbita na expressão da mulher. Era como se um novo entendimento passasse entre elas, algo além das palavras. A sua avó era uma mulher impressionante. Com seus bolos, ela não apenas alimentava o corpo, ela alimentava a alma. O coração de Benedita disparou novamente. E o que isso significa? O que há de tão especial nessas receitas? Dona Clarice hesitou e, por um breve momento, parecia ter dificuldade em decidir se deveria falar ou não. As receitas dela...
Eram mais do que apenas ingredientes. Elas guardavam segredos, histórias de amor e superação, uma conexão profunda com o passado. Mas algumas coisas são difíceis de contar. O que você quer dizer com difíceis? Benedita a desafiou suavemente. Ela estava tão próxima da verdade que podia sentir. A mulher olhou para baixo, como se um peso enorme estivesse em seu coração. Alguns segredos podem ferir, outros, se revelados, podem curar. Aquela resposta deixou Benedita paralisada. O que era tão doloroso que precisaria ser guardado? Ela queria muito ouvir, precisava saber. Mas se havia dor envolvida, a quem isso poderia machucar, além dela mesma? Você está pronta para ouvir, Benedita? A verdade que busca pode mudar tudo, disse Dona Clarice, sua voz baixa e cheia de gravidade. A intensidade do momento fez a respiração de Benedita ficar presa na garganta. Ela sabia que estava à beira de uma revelação transformadora. Uma chave que poderia abrir portas de compreensão, mas que também poderia fechá-las com feridas profundas. Sim, eu preciso saber. A determinação na voz de Benedita refletia não apenas sua força, mas a herança que carregava. E assim, entre os aromas de pão fresco e a sombra da história, Benedita se preparava para descobrir. Que segredo sua avó realmente escondia? A sala parecia encolher ao redor de Benedita enquanto Dona Clarice a observava intensamente. O peso das palavras que estavam prestes a ser ditas pulsava no ar, uma mistura de expectativa e apreensão. Benedita apertou os dedos como se o ato pudesse segurar a coragem que vem escorregando entre suas mãos. Vou te contar sobre a receita mais importante da sua avó, uma receita que poucos conhecem. Ela não estava apenas em busca da perfeição culinária, mas também de algo que transcende o sabor. Ela queria resgatar a conexão com a memória, com o amor perdido. Dona Clarice fechou os olhos por um momento, respirando fundo, como se revivesse um passado esquecido. O que você precisa entender é que Dona Maria não fazia bolos apenas para satisfazer a fome das pessoas. Para ela, cada ingrediente era um pedaço de história, um pedaço dela mesma. Benedita sentiu um frio na barriga. E o que aconteceu? Por que essa receita é tão especial? Está escondida? Ou... Uma parte foi escondida por um motivo. Dona Clarice interrompeu, seu olhar cheio de melancolia. A receita de um bolo que sua avó criou durante um período difícil terminou se tornando uma espécie de legado, um símbolo de amor, dor e esperança. Mas também guarda a história de uma promessa não cumprida. A imagem de sua avó ocupava a mente de Benedita como um eco distante. O que aconteceu com essa promessa? Quando ela estava prestes a alcançar seu maior sonho, algo trágico aconteceu. Sua vida tomou um rumo inesperado e ela optou por deixar a receita de lado, escondendo-a do mundo e dela mesma, na verdade. Mas essa receita, ela carrega uma força única. Pode curar feridas profundas quando feita com amor, e somente quem tem o coração aberto pode despertá-la. As palavras de Dona Clarice reverberaram na mente de Benedita. Ela sentiu a pressão da emoção subir, quase a sufocando. Eu preciso fazer esse bolo, Benedita exclamou, a determinação ardendo dentro dela. Onde está a receita? É aqui que a dor entra. Esta receita não está escrita em lugar nenhum. Apenas sua avó conhecia os segredos de como fazê-lo. O que existe hoje é apenas um eco do que ela costumava fazer. Quando a perdi, acabei me dispondo a guardá-la, mas só para os momentos únicos. Dona Clarice olhou nos olhos de Benedita e continuou. Para você, talvez, se você estiver pronta, eu posso ensinar. Um misto de alegria e tristeza envolveu Benedita. Aprender a fazer o bolo da avó seria como reacender uma luz que parecia ter se apagado. Mas isso também significava enfrentar a dor do que aconteceu. Estou pronta. Quero entender tudo. O que quer que isso signifique, Benedita afirmou com firmeza, mesmo que seu coração tremesse. Então vamos. Dona Clarice sorriu, a expressão do rosto transformando-se com a ideia. Mas antes, precisamos falar sobre o que realmente aconteceu com sua avó.
O olhar da mulher permanecia fixo, como se estivesse buscando uma forma de contar a história sem ferir a neta. A tensão que pairava no ar tornava cada palavra ainda mais esperada. O que mais ela poderia descobrir? Que histórias de dor e superação estavam entrelaçadas naquelas receitas? Ao se prepararem para iniciar a jornada que misturava passado e futuro, Benedita sentiu uma onda de nervosismo e excitação. Ela estava prestes a descobrir não apenas o sabor do bolo, mas também a essência de quem realmente era sua avó e as dores que a moldaram. Assim, em meio a um mundo de sabores e histórias, Benedita estava prestes a se embrenhar em uma jornada que poderia mudar não apenas sua percepção da família, mas também dela mesma. Dona Clarice, o que aconteceu com a promessa da minha avó? A pergunta escapou, pesada no ar como uma nuvem sombria prestes a desabar. A mulher a observou com um olhar profundo, como se pesasse as consequências de cada palavra. Ah, minha querida, essa é a verdadeira história que pode transformar tudo, e você precisa estar preparada para o que vai ouvir. Dona Clarice respirou fundo, os olhos brilhando com uma mistura de saudade e compaixão. Era um tempo em que tudo parecia no seu lugar. Sua avó, Dona Maria, estava criando deliciosas receitas e ganhando o coração de todos na comunidade. O amor dela pela culinária ia além do que se podia ver, mas havia algo mais. Sonhos, esperanças, coisas que a carregavam em cada bolinho, em cada prato. Benedita sentiu a pulsação do seu próprio coração. A expectativa crescia como um bolo crescendo no forno. Mas então, algo aconteceu. Um acidente. Um momento que mudaria tudo. Sua avó perdeu uma pessoa muito querida, uma parceria de vida que ela não estava preparada para perder. Um nó se formou na garganta de Benedita. As palavras de Dona Clarice eram como punhais na sua memória. Ela não conhecia os detalhes da vida da avó, e aquela parte da história a deixava ansiosa e triste. Quando isso aconteceu, Dona Maria se isolou. O jeito que ela se sentia ao cozinhar desapareceu em meio à dor. A receita que antes era alegria passou a ser um lembrete da perda. Em vez de compartilhar amor, ela preferiu esconder aquele pedaço de si, enterrando-o num canto escuro da mente. Mas... e a promessa? Benedita interrompeu, a urgência na voz refletindo sua própria ansiedade. Qual foi a promessa? Promessa de nunca mais deixar que o mundo a machucasse novamente. Como se esconder na cozinha ou nas receitas pudesse protegê-la da dor que a vida traz. Dona Clarice fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem. Ela criou esse bolo guardando segredos profundos, protegendo não apenas a receita, mas também o seu próprio coração. E assim, a receita se tornou um símbolo de perda, não de amor. A revelação era tensa como um fio prestes a arrebentar. Benedita sentiu uma mistura de tristeza e raiva coagulando em seu peito. Ao mesmo tempo, uma determinação fervilhava dentro dela, como o calor de um forno pronto para assar. Eu quero descobrir o que está escondido. Quero recuperar esse amor perdido, ela exclamou, a voz alta e firme. Dona Clarice assentiu com um leve sorriso, admirando a coragem da jovem. Para conseguir isso, você não apenas precisa aprender a fazer o bolo. Você também precisará enfrentar sua avó, a mulher que criou esse simbolismo tão pesado. Precisará mostrar a ela que é possível sentir e amar novamente, apesar da dor. O coração de Benedita martelava com a magnitude do que estava prestes a fazer. Enfrentar a memória de sua avó era mais que um desafio, era uma honra. Como posso fazer isso, Dona Clarice? E se eu não conseguir? A incerteza escapou em um sussurro. Todos nós temos forças que desconhecemos dentro de nós. A chave é abrir seu coração, estar disposta a sentir a dor e a esperança ao mesmo tempo. Dona Clarice respondeu, com uma leveza que contrastava com a gravidade do tema. E quanto mais você se envolver com a receita, mais sua avó estará com você. É através do fazer que você descobre. Benedita sentiu uma estranha combinação de medo e coragem.
Olhando para Dona Clarice, soube que havia mais do que apenas um bolo à espera. Era uma passagem para a alma de sua família, um portal de cura e reconexão. Então vamos começar. Hoje precisamos reunir os ingredientes, Benedita disse, a determinação agora ecoando em sua voz. Que ingredientes são esses? Com um sorriso encorajador, Dona Clarice começou a listar os componentes necessários, cada um mais saboroso e simbólico que o anterior. Enquanto as palavras fluíam da boca da mulher, pontuadas por lembranças e sorrisos nostálgicos, Benedita percebeu que a receita não era apenas sobre bolo. A complexidade dos ingredientes refletia as camadas da própria vida: amor, dor, alegria e a necessidade de seguir em frente. No entanto, enquanto Dona Clarice falava, uma sombra cruzou seu rosto. A própria história de sua avó parecia ter um enredo sombrio. O que mais poderia Benedita descobrir? Mais do que um bolo. Ela estava à beira de uma transformação e as surpresas estavam longe de acabar. Preste atenção, querida. Alguns ingredientes vão além das especiarias. Você estará pronta para os próximos passos? Dona Clarice olhou diretamente nos olhos de Benedita, como se quisesse saber se ela estava preparada para o que realmente estava por vir. A expectativa estava no ar. O próximo passo estava prestes a se revelar, encorajando Benedita a dar um salto em direção a um futuro mais iluminado. Mas que futuro era esse? E que segredos ainda estavam por vir? Benedita engoliu em seco, a tensão no ar era palpável. Ela não sabia ao certo o que Dona Clarice queria dizer, mas a maneira como a mulher falava a fazia sentir que estava prestes a atravessar uma porta secreta, um portal para universos que sua avó havia guardado a 7 chaves. Primeiro, precisamos do açúcar, Dona Clarice disse, pegando um pacote. Ele traz a doçura para qualquer receita, mas também representa as alegrias que precisamos lembrar, as memórias que nos aquecem. E o que mais? Benedita estava ansiosa. Farinha de trigo, fundamental, como a base da vida, na cozinha e também nas relações. É a estrutura que precisamos. Cada ingrediente se tornava uma metáfora, enquanto Dona Clarice falava, e Benedita escutava com a atenção de alguém que sabia que tudo aquilo era mais do que simples culinária. O olhar de Dona Clarice se perdeu por um momento, como se ela estivesse revisitando um passado que não pertencia a ela. Um silêncio tomou conta, e Benedita não teve coragem de quebrá-lo. Mas dentro dela, a curiosidade borbulhava. E os ovos? Benedita perguntou de repente. Os ovos são a força da vida, mas também a fragilidade das relações. Dona Clarice respondeu, o olhar agora refletindo um peso. Às vezes quebramos, mas é nessa fragilidade que encontramos a força para recomeçar. O peso das palavras ressoou dentro de Benedita. Era uma verdade crua e poderosa. Ela olhou para Dona Clarice, um misto de admiração e empatia, e soube que estava no caminho certo. E depois, o que vem? Benedita estava pronta para mais, para entender, para descobrir. Leite, ele une tudo, traz suavidade, um bom lembrete de que precisamos de compaixão, especialmente em tempos de dor. Dona Clarice foi para a prateleira e retirou um recipiente. Esses sentimentos se entrelaçam. Mas o que você não pode esquecer, querida, são as especiarias, que têm sua própria alma. Especiarias? Benedita franziu a testa. Cada vez que Dona Clarice falava, mais questões surgiam na mente dela. Sim, como canela e cravo. Elas trazem história, calor e até picância de vez em quando. Representam as tempestades que passamos e as lições que aprendemos. A mulher sorriu ao falar, mas as linhas em seu rosto mostravam que havia uma batalha interna. E o que mais, Dona Clarice? Um segredo, Benedita. O todo é maior do que a soma das partes. Aprender a cozinhar é também aprender a lidar com os segredos, com as dores que guardamos. A receita da minha avó não é só um bolo, é a vida dela. A compreensão bateu forte no coração de Benedita. Mas aquele segredo mencionado por Dona Clarice estava se tornando uma sombra, uma sensação de que algo mais estava escondido. Sim,
E agora, essa receita está em suas mãos. Você será a chave para abrir a porta que sua avó fechou. Os olhos de Dona Clarice refletiam determinação e o peso do que estava por vir. Benedita sentiu um frio na barriga. O que significava ser essa chave? O que ela realmente teria que enfrentar? Vamos fazer essa receita juntas, mas tenha cuidado, porque ao fazer isso, você terá que confrontar a história da sua avó. Dona Clarice se aproximou e pegou a mão de Benedita. Era um gesto simples, mas que significava muito. Está pronta para enfrentar as partes dolorosas da vida e também as doces? Com um aceno decidido, Benedita respondeu: Sim, estou pronta. Enquanto as duas mulheres começavam a juntar os ingredientes, uma sensação indescritível encheu o ar. O cheiro do açúcar e da canela misturava-se com uma expectativa que parecia quase elétrica. Mas, no fundo, Benedita sabia que se aproximavam de algo profundo, algo que poderia mudar não só a receita, mas também a vida dela e da avó. Lembre-se, querida, pode haver segredos que você não esperava descobrir, e alguns deles podem doer, mas eles também têm o poder de libertar. Dona Clarice disse, e algo na forma como falou fez o coração de Benedita disparar. Ao mexer os ingredientes, Benedita olhou para a mulher ao seu lado, absorvendo cada palavra. Havia um mundo inteiro escondido naquelas misturas e ela estava prestes a mergulhar nele. Mas a pergunta pairava no ar. Que segredos ela realmente encontraria na dança entre os ingredientes? E assim, em meio a risos nervosos e olhares cúmplices, a jornada da descoberta estava apenas começando. Quais seriam os segredos tecidos nas memórias da avó? E a transformação seria realmente o que Benedita esperava? Benedita estava à beira de uma descoberta que poderia mudar sua vida. Enquanto trabalhava ao lado de Dona Clarice, a cozinha se tornava um palco de memoráveis reencontros e emoções intensas. O cheiro do açúcar e das especiarias pulsava no ar, criando uma atmosfera mágica que evocava lembranças da avó. Cada movimento nas panelas parecia abranger não só ingredientes, mas também histórias não contadas. Preparada? Dona Clarice perguntou, sua voz suave, mas cheia de gravidade. Benedita assentiu, a expectativa e o medo dançando dentro dela. Enquanto elas juntavam os ingredientes, a tensão aumentava. A mistura de farinha e açúcar se tornou um símbolo do que estava prestes a acontecer. O dia que mudaria tudo. Uma história de amor e dor que aguardava para ser revelada. Ambas as mulheres estavam conectadas por algo mais profundo que o simples ato de cozinhar. Era um ritual ancestral de cura e compreensão. Agora, o ingrediente secreto, Dona Clarice disse, com um brilho nos olhos. Ela tirou do bolso uma pequena caixa de madeira e a abriu. Dentro havia uma colher de pau antiga e um pequeno frasco de essência. Isto é o que sua avó usava. O ingrediente especial que ela nunca compartilhou. É uma essência de baunilha que simboliza amor e esperança. Você deve usar um pouco para trazer à tona as emoções necessárias neste bolo. Benedita pegou o frasco, admirando a beleza do que estava em suas mãos. Os olhos de Dona Clarice esperavam que ela o usasse. Isso não se trata apenas de sabor, mas do que você sente. É a conexão entre você e sua avó, entre passado e futuro. Sua mão tremia levemente quando derramou algumas gotas da essência. Uma onda de energia percorreu sua espinha, como se cada gota carregasse histórias de gerações passadas. Senti-la naquele momento a fez perceber que estivesse pronto para lidar com as verdades dolorosas que a rodeavam. Enquanto o bolo assava no forno, a cozinha foi preenchida com seu aroma inconfundível. Foi então que Benedita decidiu que precisava saber mais sobre a avó. Dona Clarice, o que aconteceu realmente? Por que a avó escondeu tanto de nós? Dona Clarice se virou, seu olhar pesado com a carga do passado. Sua avó amou intensamente, mas o amor também pode causar dor. Ela fez uma promessa de proteção, se escondendo não só de suas próprias feridas, mas também do mundo. Após a perda, a cozinha se tornou um refúgio onde ela podia alimentar a todos,
mas se negava a ser alimentada novamente. Isso tocou Benedita profundamente. Ela lembrou-se das vezes em que não compreendeu as ausências da avó, a frieza em alguns momentos. Não era desprezo, mas uma defesa. Como posso ajudá-la a libertar-se da dor? Benedita perguntou, sua voz cheia de determinação. Cozinhando. É pela cozinha que o perdão deve fluir. Ao fazer este bolo, você não apenas resgata o legado dela, mas também a traz de volta à vida, ao amor que ela sentia antes de se fechar. É você quem precisa mostrar a ela que é possível abrir o coração novamente. Enquanto as duas mulheres conversavam, algo dentro de Benedita começou a mudar. Tudo o que ela vivenciou estava agora se entrelaçando com um sentido renovado. Essa era a oportunidade que esperava, não só para se redescobrir, mas para se conectar de verdade com sua história. Quando o bolo saiu do forno, a crosta dourada e o aroma envolvente preencheram a cozinha. Benedita não era mais a mesma mulher insegura, mas uma mulher com a força que herdou de sua avó. Agora vamos decorar, Dona Clarice sugeriu. Mesclam as camadas do bolo com chocolate derretido e frutas frescas, enquanto falavam sobre memórias de assados, risadas e encontros em família. Era como se cada colherada que colocavam fosse um bálsamo para feridas antigas. A beleza do bolo é que você pode criar algo incrível com o que tem, Dona Clarice comentou. E às vezes, os erros se tornam nossos melhores professores. A última camada era de folhas de chocolate espelhadas, como um convite ao paladar, uma metáfora para a vida cheia de reviravoltas. Agora você deve apresentar isso ao mundo, disse Dona Clarice, cúmplice no processo. Com o bolo finalizado e em suas mãos, Benedita sentiu uma onda de emoção. Era mais do que apenas um doce. Era uma nova identidade, uma honra ao passado e à memória da sua avó. Agora ela sabia que deveria enfrentar Rafael de maneira diferente. Não com raiva, mas com amor, revelando o que realmente importava. Vou levá-lo ao festival, Benedita anunciou, a voz firme. Hoje mostrarei a todos a verdadeira história e o legado da minha avó. Acenando um adeus a Dona Clarice, que a observava com orgulho, Benedita partiu. Quando ela chegou ao festival, os rostos conhecidos voltaram a iluminar a praça. A multidão estava ali, mas agora não só para ela, mas também para sua avó. E com o bolo em mãos, Benedita se preparou. A linha entre o passado e o futuro se desvanecia à sua frente. Ela subiu no pequeno palco improvisado. O olhar penetrante de Rafael estava lá, mas ao invés de se intimidar, Benedita se sentiu poderosa. Essa receita não é só minha, mas de minha avó e de todas as mulheres que lutaram para serem vistas, começou. Havia amor e dor nessas camadas, e quem me desafiou não sabe que a verdadeira culinária é sobre conexão, não apenas sobre ingredientes. Este bolo representa perdão e força. O amor é o que supera todas as barreiras e o medo. A mensagem ecoou na praça, e um sussurro de compreensão se espalhou. O desafio que lhe foi imposto deixava de ser uma ameaça e tornava-se uma oportunidade. Benedita começou a servir fatias do bolo para a multidão, cada pedaço carregando não só sabor, mas a história, a vulnerabilidade e o amor que a cercavam. As reações foram instantâneas. Os sorrisos e os olhos brilhantes de reconhecimento se tornaram um coro de aprovação. Benedita se viu rodeada por uma rede de apoio, enquanto as vozes de desapreço se dissipavam. Ela podia sentir o peso de Rafael se esvanecendo à medida que outros se eram causados a lembrar que a verdade se tornava mais poderosa que os rumores. E, enquanto ela servia, Benedita percebeu que finalmente havia encontrado seu lugar. Não apenas como a esposa de um empresário, mas como uma chefe que lutou por seus sonhos e pelos seus entes queridos. Era, sem dúvida, um renascimento. Aplaudida, Benedita olhou para os rostos ao seu redor e, sorrindo, percebeu que a história que começou com uma receita estava se transformando em um legado. E essa era, finalmente, a celebração que ela buscava. Um legado que transcendia o tempo, feito de amor, dor, sabores e esperanças renovadas.
Agora, que meu passado possa ser um lanche saboroso para o futuro, Benedita exclamou, enquanto risos ecoavam ao seu redor, o coração leve e aquecido. Se a jornada dela tivesse começado com dúvidas, ela agora percebeu que as dificuldades só fizeram com que sua vitória fosse ainda mais doce. A verdadeira receita da vida é colocar amor em tudo. Essa foi a conquista de Benedita, e a essência do seu renascimento estava, finalmente, completa. Agora chegou a hora de você atuar. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar esse conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo.